Opa, tudo bem contigo? Aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós iremos trabalhar com o Google Ads Script. Então eu quero desmistificar que Google Ads Script, o script é somente para quem sabe programar, que é muito difícil, enfim, não. Você pode e deve utilizar o Google Ads Script. E outro ponto importante, não vou dizer também que é simples utilizar o Google Ads Script não, mas o que eu vou dizer para você é que é fundamental se você quer ser um gestor de tráfego fora da caixa, fazer com que o seu cliente ou você mesmo tenha um resultado fora da caixa, que você saiba utilizar elementos, tenha a oportunidade de utilizar itens aos quais fazem com que a sua campanha aumente a performance. Fazem com que o seu cliente ou você deixe de gastar dinheiro, fazem com que você que é gestor de tráfego, independente se você faz gestão comercial ou se você gere sua própria conta, que você deixe de fazer esforços repetitivos e pegue o seu tempo, esse tempo que irá sobrar, e aloque em outros itens que são mais estratégicos. Devemos ficar no estratégico. Com o Google Ads Script, nós podemos criar ações em massa, nós podemos reduzir o tempo em que nós ficamos fazendo análise, algumas análises que são muito complexas. Você pega uma conta grande mesmo para você gerir, tem análise que é muito difícil de você realizar. Pega um relatório que é muito extenso. A partir desse momento, então, o script ele pode ler aquele relatório e tomar decisões. Os scripts, eles só têm a limitação mediante a criatividade do gestor que está o utilizando. Então, na aula de hoje, que é a primeira aula do mini curso que nós colocaremos aqui da playlist de Google Ads Script, não somente eu vou mostrar um pouquinho ali na prática do Google Ads Script, mas eu vou buscar desmistificar, quebrar esses paradigmas que são existentes. Essa é uma aula que está postada na Mazzucchin Plus. Então, na verdade, o vídeo que você vai visualizar é um vídeo da Mazzucchin Plus. Serão uma série de aulas de Google Ads Scripts que buscará fazer com que você consiga ter o fio da meada. Fará com que você consiga, a partir do momento de assistir essa playlist, assistir estas aulas, você consiga utilizar o Ads Script de maneira mais facilitada. Ao visualizar, por exemplo, a documentação do Google de Ads Script, você consiga se localizar e entender o que está sendo dito. Beleza? A nossa plataforma de cursos online Mazzucchin Plus, nós buscamos formar profissionais, formar gestores de tráfego através de diversos cursos que estão dispostos. Geralmente os cursos dos principais players, como Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, GA4, dentre outros, Google Tag Manager e assim por diante. Esses cursos você tem acesso por 7 dias gratuito. Basta você acessar a Mazzucchin Plus, fazer o seu cadastro e por 7 dias você não precisa de pagar nada. E depois, claro, se você quiser continuar acessando, o valor de investimento é muito baixo. São apenas R$ 69,90 e você terá acesso a todos os cursos, você terá acesso à nossa mentoria. É só você clicar em tirar dúvida em qualquer aula que você tiver e o professor daquela aula vai sanar a sua dúvida, assim como você tem acesso a 3 dos nossos produtos: site, landing page e loja virtual, para que você possa usar como você quiser. Então, se você ainda não é inscrito na Mazzucchin Plus, eu convido você a se inscrever e pelo menos acessar pelos 7 dias para que você possa fazer um teste, verificar se faz sentido para você ou não. Antes de começar a aula, a primeira aula do nosso mini curso de Google Ads Script, eu quero só deixar um recadinho institucional da Mazzucchin para você. Um abraço. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazzucchin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazzucchin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazzucchin Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazzucchin. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos então para mais uma aula do nosso curso de Google Ads avançado. Nas aulas anteriores nós fizemos regras automatizadas, né? Nós fizemos 3 regras automatizadas. Nós entendemos os benefícios de se utilizar as regras automatizadas e na aula de hoje
nós continuaremos a trabalhar com automação de processos, mas num nível um pouco mais elevado. Pouco não, muito mais elevado. Porque nós passaremos a trabalhar com o Ads Script. O que é o Ads Script? São pequenos blocos de instruções que podemos enviar ao Google Ads, a fim de que ele, Google Ads, realize uma ação que nós, gestores de tráfego, desejamos. Geralmente baseada em uma ou algumas condições. Imagine que você tem uma conta com 100 campanhas e você queira pausar todos os termos que estão com um custo de conversão acima de R$5. Através de um script do Google Ads, você conseguirá realizar este procedimento facilmente, podendo agendar para que todos os dias, num horário específico, este script valide se tem algum termo que satisfaça essa condição que você colocou. Se sim, então que a ação de pausar seja executada. Os scripts do Google Ads utilizam como linguagem nativa de programação JavaScript e o SQL. Quais são os benefícios de se utilizar o Ads Script? Bom, os scripts do Google Ads serão utilizados sempre que você precisar ter tomadas de decisão em larga escala. Então você deixará de perder horas analisando item a item e passará a deixar os scripts tomarem conta, entre aspas, disto para você. Bom, na aula de hoje nós começaremos uma série de aulas onde nós falaremos sobre Ads Script. O Ads Script ele é pouco dito, ele é pouco falado, pouco conversado dentro da nossa comunidade de gestão de tráfego em Google, Google Marketing. Entretanto, ele pode fazer com que nós, gestores de tráfego em Google Ads, façamos, entre aspas, tá, coisas muito fora da caixa. Você quer ter um grande diferencial como gestor de tráfego? Saiba trabalhar com o Google Ads Script. Mas Danilo, você acabou de falar sobre linguagem de programação, JavaScript, SQL, isso para mim é muito fora do meu mundo. Isso é difícil, porque eu não sou um programador. Bom, se você não é um programador e você acredita que você não consiga utilizar o Ads Script justamente pelo fato de que ele utiliza linguagens de programação, eu quero desmistificar isso aqui, tá? Nós teremos algumas aulas onde nessas aulas, assim como nós fizemos com regras automatizadas, vou colocar cases, situações, nós vamos superar essas situações, essas cases, e eu vou lhe mostrar que mesmo sem você ter conhecimento em programação, mesmo sem você ser um programador, uma programadora, você consegue sim, com toda certeza, trabalhar com Ads Script e fazer com que as contas dos seus clientes, ou as suas contas, ou a sua conta que seja, tenham uma maior performance. Além de ter maior performance, você consegue otimizar muito o seu dia a dia de trabalho. Aquelas ações repetitivas que você tem que fazer, como negativar termo, você consegue criar um script que possa fazer isso para você. Então, muito daquilo que hoje você faz, se você souber trabalhar com Ads Script, você poderá se dar ao luxo de não precisar mais de colocar a mão na massa e fazer, deixar o script fazer para você. Ao criar o script, você pode compartilhar com outras contas também. Então você pode pegar aquele mesmo script e utilizar em várias outras contas. Se você é uma agência, por exemplo, tem várias contas no Google Ads para clientes diferentes, você pode, com toda certeza, só pegar esse código que você fez para esse cliente que é da mesma área deste outro aqui, copiar e colar. Ou mesmo que não seja a mesma área, mas que faça sentido, copiar e colar. Você pode fazer com que o seu cliente ou você mesmo pare de perder dinheiro, por exemplo, com o site fora do ar e o anúncio ativo. O site ficou fora do ar, o script ele pode falar, opa, o site está fora do ar. Pausa este anúncio e a partir desse momento, então, envia uma mensagem para você, um e-mail falando, olha, eu pausei o anúncio porque o site está fora do ar, dá uma olhadinha lá no teu site. E é inclusive o próximo slide. O que a gente pode fazer com os scripts? Primeiro, alterar status de qualquer nível em massa, ou seja, quais são os níveis que nós temos no Google Ads? Nós temos nível de conta, nós temos nível de campanha, nós temos nível de grupo de anúncio, nível de palavra-chave e anúncio. Qualquer um destes níveis, nós conseguimos fazer alterações em massa, ou seja, eu quero ativar várias campanhas ao mesmo tempo, pausar várias palavras-chave ao mesmo tempo, através de alguma ou algumas condições. Nós conseguimos fazer isso através do Ads Script. Segundo, verificar se o site está no ar e tomar decisões com base no status. Conseguimos fazer isso via Ads Script. Analisar dados externos e tomar decisões dentro do Google Ads. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque eu entendo que ele é um exemplo muito simples de ser compreendido e que mostra o poder de utilizar Ads Script. Imagina que, por exemplo, você tem uma empresa de ar-condicionado, faz gestão de uma empresa de ar-condicionado. É sabido que quando se tem
quando se está mais calor, você tem maior probabilidade das pessoas quererem tanto comprar ar-condicionado, quanto também as pessoas que precisarem de manutenção de ar-condicionado, assim como instalação, tudo que é voltado a ar-condicionado, porque está muito calor. O que você pode fazer então? Você pode ter um dado externo, um feed externo, onde tem as temperaturas do dia. Inclusive nós temos organizações que disponibilizam esse feed XML, para que a gente possa saber como que está a temperatura neste momento, inclusive a projeção também dos próximos dias, da semana inteira, e aí você consegue aumentar o seu lance, por exemplo, em dias que estiver mais quente, e dias que estiver mais frio, temperatura amena, você consegue dar lances menores, ou talvez até pausar a tua campanha. Você pode fazer tudo isso através de script, e o script faz tudo isso para você. Ah, mas às vezes está um pouco mais frio, Danilo, e mesmo assim ainda consigo vender bastante ar-condicionado. Você pode colocar condicionais. Se o dia estiver quente, acima de X temperatura, e eu estiver conseguindo ter uma quantidade X de venda saudável, então aumenta o meu orçamento, aumenta o meu lance, eu quero aparecer nas primeiras posições. Se não, você pode ter outra condição. Por exemplo, a temperatura está amena, entretanto estou conseguindo fazer vendas, não faz sentido pausar a campanha nem diminuir o orçamento. Não faz nada então. Então você pode ter várias decisões com base em dados externos e comparativos, condições que você crie. Então vai da sua criatividade. Você pode automatizar diversos processos que são repetitivos em sua gestão, que foi o que eu disse anteriormente, agregar conhecimento e então tomar a decisão analisando o conhecimento que foi gerado. Você pode, por exemplo, o seu script ele pode estar alimentando uma planilha e com base depois em analisar essa planilha, o script tomar alguma decisão. Se vale a pena manter aquele termo ativo ou pausar aquele termo, aumentar um lance, reduzir o lance, isso é possível de ser feito, tá? Sexto, agendar testes AB e deixar que o próprio script tome decisões. Então você pode, por exemplo, agendar que uma campanha X ela será ativa em tal data, que vai alocar tráfego para uma determinada página de destino. Vamos pensar numa campanha única, que terão lá 2 anúncios diferentes, e você pode fazer com que o próprio script fique monitorando qual é o desempenho dessas páginas de destino, e aí ele mesmo tome decisões. Mas não poderia fazer isso já com os experimentos do próprio Google Ads, Danilo? Você pode fazer isso com experimentos. Mas quais decisões que você pode fazer com que o próprio experimento tome sozinho, que você não precise de interagir? Você não consegue fazer. Você vai precisar de ir lá manualmente tomar uma decisão, se você aplica ou não aquele experimento. Agora você pode usar um script do Google Ads que ele vai analisar e ele mesmo vai tomar uma decisão. Beleza? Então, a sétima resume tudo o que eu disse agora. Sétima, sua criatividade é o que te limita ao saber usar Ads Script. Beleza? Dicas para você não se prejudicar. Primeiro, todo script precisa ser visualizado ou executado. Para que ele possa ser visualizado ou executado, se faz necessário existir uma autorização. Então, para ele ser visualizado e executado, você precisa de autorizar que o Google, na verdade, ele precisa da sua autorização para que assim você consiga executar ou visualizar aquele script em funcionamento. Isso acontece por quê? Porque você pode criar scripts onde ele faça alterações que impactem fortemente, grandemente em suas campanhas, nos seus esforços. Exemplo, imagina que você cria um script que ele aumente o CPC das palavras-chave. A partir desse momento, talvez você possa ter um gasto muito mais elevado do que o que você desejaria. E aí o Google não pode ter, obviamente, essa responsabilidade por um script que você fez que talvez não estivesse bem redigido. Então, quando nós falamos de Ads Script, dependendo do script que você faça, ele é bem sensível, tá? Então, precisa-se de ser feita uma autorização. Danilo, onde que fica essa autorização? Vamos fazer o seguinte agora, vamos sair muito dessa relação de teoria e vamos mais para a prática. Vamos lá para o Google Ads, tá? Vamos entrar aqui no Google Ads, aí nós temos ferramenta, aqui a conta assistente da Mazuquim, como você já bem sabe. Aí nós temos aqui ferramentas e configurações, nós vamos clicar em ferramentas e configurações. Depois de clicar em ferramentas e configurações, nós temos ações em massa. Até então nós estávamos trabalhando com regras, né? Até a aula passada. Então nós vamos hoje clicar em scripts. Clicamos em scripts. Aqui já aparecem alguns scripts que estão sendo trabalhados, alguns que estão com falhas, ativos, pausados. Nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em novo, tá? Novo script. Clique em novo script, aí eu tenho começar com um modelo, já tem alguns modelos pré-definidos do próprio Google, e vamos começar um novo, vamos começar do zero, novo script. Vai aparecer uma tela onde nós já poderemos dar um nome para esse script, você já poderá visualizar aquilo que eu estava citando sobre a autorização, que nós precisamos de autorizar o script para que ele possa rodar, senão o script ele não vai poder ser visualizado ou executado. Então aqui, ó,
automaticamente você pode observar que você pode dar um nome para o script, e aí tem aqui, os scripts são usados para fazer alterações em nome de um usuário. Eles podem fazer alterações depois que você só pode fazer alterações depois que você concede a autorização para isso. Então você precisa de autorizar. Como que eu autorizo, Danilo? Preciso de mandar uma carta, fazer uma coisa? Não, é bem simples. Só você clicar aqui em autorizar. Clique em autorizar, vai pedir para você poder fazer login. Aqui eu já estou logado. Clico no e-mail aqui que está sendo utilizado. Aí eu clico aqui em allow e pronto. Já permiti tudo, né? Dei autorização para o Google. Está autorizado. Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então todo script para ser visualizado e executado é necessário antes ter uma autorização. Foi o que nós fizemos agora. Demos a autorização. Você sempre deve visualizar o script antes de executar. O que é isso, Danilo? Como assim visualizar antes de executar? Se você observar, quando nós clicamos lá em criar um novo script, já apareceu o function man, já começou aqui a aparecer um script. E aí aqui embaixo, mais abaixo, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom da tela, nós temos as opções, nós temos os botões fechar, executar e o visualizar. Então, fechar, executar e visualizar são as opções que nós temos aqui. Fechar, executar e visualizar. Sempre que nós criarmos um script, nunca nós iremos clicar no executar. Por quê? O executar, ele vai realizar, vai colocar em prática o script que foi criado. Você, por exemplo, pode ter simplesmente criado um script que você não necessariamente deseja que ele seja colocado em prática. Deseja que aquilo que você colocou no script, escreveu no script, seja executado. Então, primeiro você precisa de visualizar. Pode ser que aquele script tenha erro. Erro de lógica, erro do próprio script mesmo. Você escreveu ele errado, ele não vai funcionar. Então, você não o executa. Sempre você primeiro visualiza o script para depois você executar. Quando você clica em executar, ele vai executar. O que você escreveu aqui no script automaticamente será colocado em prática. Se foi para aumentar lance, se foi para pausar a campanha, vai acontecer, tá? Então, sempre você visualiza para depois você executar. É isso que nós vamos fazer durante as aulas. Sempre visualizar para depois nós executarmos. Beleza? E aí nós temos aqui. Revise sempre as duas guias, alterações e registro. O que são essas duas guias, Danilo? Alterações e registro. Vamos dar uma olhadinha lá então. Aqui, se você observar, você não vai conseguir enxergar alterações e registro. Por quê? Para poder visualizar alterações e registro, nós temos que nós temos que visualizar esse script primeiro. Então, vou clicar aqui em visualizar. Ó. Clico em visualizar, ele começa a rodar. E olha que apareceu alterações e registro. Concluiu já o script, alterações e registro. Não tem nada, né? Ó, campanha, grupo de anúncios, descrição da alteração, status. Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque nós não escrevemos nada ainda, né? É um script inexistente. Né? Não tem nada, registro, nada. O que aparece em alterações? Vai aparecer as alterações que nós fizemos. Exemplo, pausei uma palavra-chave, aumentei o orçamento de uma campanha. Tudo que for de alteração aparecerá aqui. E nos registros? Tudo que for de saída desse nosso depurador. Ou seja, imagina que eu quero exibir as 10 primeiras palavras-chave existentes dentro da minha campanha A. Então aqui eu posso fazer com que apareçam as 10 primeiras palavras-chave existentes dentro da minha campanha A. Então tudo que for de saída, que for para nós podermos visualizar, aparecerá em registro. E o que for de alteração aparecerão em alterações. Então sempre eu visualizo primeiro, aí eu venho em alterações para ver o que iria acontecer se eu executasse, e eu venho em registro para poder verificar, inclusive se tem algum erro. Os erros, eles poderão aparecer aqui, ó, irão aparecer aqui. Por exemplo, falando que uma função, ela não é existente. Então, vai aparecer aqui escrito. Aqui você poder visualizar todos os erros também que ocorrerão, tá? Ele aparece tanto aqui, uma faixinha de erro, quanto aqui você consegue visualizar de maneira mais profunda, mais rica, o erro existente dentro do script. Em base do erro, você volta no script, reescreve, para que ele funcione corretamente. Eu não vou ficar editando as aulas. Então, se eu errar, e é muito natural que se erre, porque são códigos que você escreve, às vezes você colocou, sensitive case, né? Ou seja, às vezes você colocou maiúsculo, minúsculo, colocou um ponto e vírgula, esqueceu de um ponto e vírgula, e dá problema. Se eu errar, você vai ver erro, e aí vai mostrar aqui o erro acontecendo, e aí, claro, nós vamos lá e corrigiremos o erro que ocorreu, tá? Beleza? Compreendeu? Sempre, então, eu visualizo alterações e registro antes de executar o meu script. O que mais? Cuidado para não criar scripts que gerem timeout. Ou seja, você criar scripts muito extensos, que não vai ser o seu caso agora, porque você está começando a aprender agora AdsScript.
Se você já, depois que estiver no nível mais sênior, próximo ao sênior, mais avançado, criando vários scripts, fazendo com que esse script ele carregue dados de um feed, aí sim você vai poder fazer talvez um script mais demorado de ser executado, e aí por vezes, se ele é muito demorado para ser executado, porque ele tem muitas instruções, ele pode gerar timeout. Aí se gerou timeout, o seu script ele não é executado, tá? Ele, na verdade, você pode ser que ele não seja completamente executado. Aí você pode gerar problema. Você pode ter problema. Pode gerar problema para você, se está fazendo na sua conta, ou para o seu cliente, se está fazendo na conta do seu cliente. Então, toma sempre cuidado para fazer scripts que sejam mais ágeis, mais rápidos, tá? Que não ultrapasse, que não gere tempo excedido. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Para você se familiarizar. Então, para você poder se familiarizar. Bom, um ponto muito importante. Quando eu fui escrever essas aulas de Ads Script, todas já estão dispostas, estão escritas, eu quis tomar muito cuidado com quem que eu estaria conversando. Porque acredito que talvez, isso é muito natural, né? Como programação, gestão de tráfego, marketing digital, eles são áreas muito coesas, são muito próximas, os mundos se conversam bastante. Poderíamos colocar que são áreas que são primos, né? Então, com certeza eu vou conversar com alguns programadores aqui. Mas fato é que a maioria não é programador. Fato é que a maioria não tem noção de programação ou conhece pouquíssimo. Sabe talvez um HTML da vida apenas, né? Então, a minha maior preocupação é fazer com que você não acredite que o Ads Script é um bicho de 7 cabeças. Mas sim que você compreenda que Ads Script é algo simples, ou melhor, não é simples, mas ele é possível de que qualquer um, mesmo sem ser programador, o faça. Por que eu me corrigi? Não é simples. Se fosse simples, muito mais pessoas, vários outros gestores de tráfego da nossa comunidade faria Ads Script, porque ele é muito importante. Mas poucos fazem. Só que eu não quero que você seja mais um, né? Eu quero que você seja um gestor de tráfego de alto desempenho. A partir desse momento, então, você tem que fazer coisas fora da caixa. E a partir do momento que você faz coisas fora da caixa e você começa a trabalhar com itens em que poucas pessoas fazem porque, entre aspas, é difícil, é ali que estão as oportunidades, é no que é difícil. Aonde que estão as oportunidades, inclusive e as riquezas, financeiramente falando, em qualquer outro tipo de riqueza que você imagine. É onde estão as coisas difíceis de serem feitas. As coisas que são fáceis de serem feitas, qualquer um faz. Se qualquer um faz, você tem uma oferta enorme, né? Mas tem muitos itens que tem uma demanda muito grande, mas pouca mão de obra, pouca oferta, porque as pessoas não sabem fazer, tá? Então, eu vou te ensinar. O curso em si, essas aulas que nós teremos de Ads Script, não vai te deixar um expert em Ads Script. A ideia é depois fazer um curso só de Ads Script. Aí eu vou te explicar mais a fundo, com mais riqueza, tudo que eu vou falar agora para ti aqui, sobre variável, objeto, classe, etc, etc. Mas, para que você tenha um pontapé, uma partida, um ponto inicial, o fio da meada, você vai ter que agora entender alguns termos. Vamos colocar assim, os termos mais utilizados, tá? E são conceituais, para que você consiga programar, criar os seus scripts de uma maneira mais facilitada e entender aquilo que eu estou fazendo no momento que eu estiver criando os scripts, beleza? Primeiro ponto, então, variável. Nós vamos falar muito e utilizar muito variável. Iremos criar e iremos utilizar bastante, manipular bastante objeto. E esses objetos, geralmente, eles estão dentro de classes. O que é uma variável? Uma variável é um espaço que separamos para armazenar dados que podem e geralmente são alterados ao decorrer do seu uso. Tudo que tem variação é uma variável. Agora, uma variável dentro do Ads Script, se nós nos aprofundarmos um pouco mais, quando você está programando e você cria uma variável, basicamente você está alocando um espaço na memória. Um espaço na memória física, para que esse espaço ele possa ser utilizado por alguma coisa que vai se alterar ao decorrer do tempo. Por exemplo, vamos imaginar que eu criei uma variável chamada palavra-chave. Dentro de uma campanha tem 50 palavras-chave. A partir do momento que eu crio uma variável chamada palavra-chave, eu posso ter hoje, agora, nesse momento, exato momento, essa variável sendo armazenando a palavra talvez, vamos pegar o mesmo exemplo do ar-condicionado. Ar-condicionado, ela está armazenando um ar-condicionado.
Daqui a pouco, ela está armazenando a palavra preço ar-condicionado. Mas a variável, ela continua sendo essa variável que nós criamos anteriormente. Mas ela vai armazenando dados diferentes. Ela vai armazenando palavras diferentes, keywords distintas. Sempre que nós tivermos dados, informações que elas se alterem, nós precisemos depois de utilizar esses dados, essas informações, nós iremos precisar de armazenar dentro de variáveis. Dentro de variáveis. Imagine que as variáveis, elas são como gavetas. Elas são como gavetas. E aí você tem lá no seu armário, na sua cômoda, uma gaveta menorzinha. Que essa gaveta menorzinha talvez você coloque roupas íntimas, coloque talvez meia. Aí você tem uma outra gaveta um pouco maior. Nessa gaveta um pouco maior você vai colocar talvez roupas de praia. Então você vai colocar roupas de praia porque você tem muitas e é importante que você tenha um espaço diferente das roupas íntimas, ter lá roupas de praia, uma gaveta um pouquinho maior onde é só roupas de praia. Essas gavetas são como as variáveis. Aí você tem uma outra maior ainda, onde essa gaveta você coloca camisetas. Todas as suas camisetas estão nessa outra gaveta. Essa gaveta é uma variável. E o que essa gaveta está armazenando? Camisetas. Aí pode ser que tenha aquela camiseta preta, vermelha, aquela que tem a estampa A, a estampa B, que é de algodão, aquela que é de poliéster, aquela que é de seda. Observa-se que as gavetas são as variáveis e o que tem dentro dessas gavetas sempre vai se alterando. E você tem tipos diferentes, o tipo de meia, o tipo que é de roupa íntima, o tipo que é de roupa de praia, o tipo que é de camiseta. Observa? Conseguiu compreender? Na prática, como que nós fazemos isso? Se nós formos lá para o Ads Script, isso vai ficar muito mais fácil quando a gente colocar a mão na massa. Vamos imaginar que foi criado um mini script, não foi? Quando nós formos criar variáveis aqui no Ads Script, nós vamos ter que colocar a palavra var. Essa palavra var vai indicar que é uma variável que nós estamos criando. E aí nós vamos dar um nome para essa variável. Imagina, por exemplo, que... Vamos pegar aqui como exemplo o ser humano. Todos os seres humanos, eles possuem o mesmo nome? Não, né? Meu nome, por exemplo, é Danilo. Qual que é o seu nome? Talvez, possivelmente, seja diferente do meu. Então é Luiz, Amanda, Rodrigo, Paula, enfim. Nome poderia ser uma variável. Nome. E o que essa variável recebe? Recebe talvez Danilo. Recebe talvez Paula. Recebe talvez José. Então a variável nome, ela vai receber informações diferentes. O nome dela, nesse caso que nós demos aqui, é nome, mas ela recebe vários nomes diferentes ao decorrer do uso da mesma. Tá bom? Vai ficar cada vez mais simples para ti. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar. E voltemos lá para o nosso slide. Objeto. O que é um objeto? Objeto é um conjunto de instruções que permite com que uma ação seja realizada. Todas as ações que desejarmos fazer ao criar o script, utilizaremos um objeto. Então, assim, como eu falei sobre ser humano, nome, vamos imaginar um ser humano para dar o exemplo de variável, objeto e classe, para ficar mais simples, bem fácil de ser compreendido. Então imagine um ser humano. Um ser humano, a gente pode colocar, fazendo essa comparação, como se fosse uma classe. O ser humano ele armazena vários objetos. Os objetos nada mais são do que ações. Então o ser humano, por exemplo, ele come. Não come, não se alimenta? Essa alimentação, o fato dele ter a ação de comer, é um objeto. Também chamado de método. É um objeto. O ser humano imagina que ele ande. O ser humano anda. Então é uma ação que ele faz. Essa ação é um objeto. Danilo, mas isso dentro do Ads Script? Por exemplo, nós temos como ações, eu preciso agora de mostrar todas as palavras-chave. As palavras-chave estão dentro de um objeto. Eu preciso agora de visualizar as campanhas. As campanhas estão dentro de um objeto. Os níveis do Google Ads estão dentro de objetos.
E aí nós temos o ser humano como a classe, o que ele faz, comer, beber, andar, todas as ações dele são objetos, e as características dele, como altura, peso, cor do olho, cor da pele, são variáveis. São o que a gente chama de atributos, características do ser humano nesse caso. Né? São todos os seres humanos têm a mesma cor de pele? Não. Todos os seres humanos têm o mesmo peso? Não. Então você teria, por exemplo, uma variável, um atributo, uma variável chamada peso. E aí, para cada ser humano é um peso diferente. Cor de pele é o nome da variável. Para cada ser humano, uma cor de pele diferente. Idade, sexo. Né? Então, você tem que ter algo que armazene todas as características e todas as ações, que é o corpo humano. O corpo humano, ele é a classe, ele armazena todas as ações, ele permite com que nós tenhamos ações. E nós temos essas características que estão junto ao nosso corpo. Então, o ser humano é uma classe que ela armazena todas essas ações e as variáveis são estes atributos. Sempre que nós formos utilizar algo no Google Ads, seja uma palavra-chave, seja acessar uma campanha, seja acessar quanto orçamento que nós temos, que é a nível de conta, nós precisaremos de chamar uma classe e dentro dessa classe terão os objetos, que aí está escrito na classe. Classe é o local onde se armazena os objetos. Para poder usar um objeto, primeiro se faz necessário ter acesso à sua classe. Pensa no ser humano. O ser humano ele só pode comer se ele existir. Se ele não existir, ele não vai comer. Né? O ser humano, ele para ter o olho castanho, por exemplo, azul, independente da cor, ele precisa de existir. Senão, ele não tem essa característica. Ou seja, para você ter objeto e ter atributos, tem que ter classe. Tá? Então, eu preciso de acessar agora as palavras-chave lá dentro do Google Ads, com o Ads Script. Eu vou precisar de acessar a classe do Google Ads. Depois eu vou precisar de acessar o método, o objeto nesse caso, o objeto, aonde que estão as palavras-chave. E aí eu vou manipular, vou utilizar, por exemplo, aquilo que está dentro desses objetos. Que, por exemplo, lá as palavras-chave. Eu exibir todas as palavras-chave. Ou eu vou pausar as palavras-chave, vou ativar a palavra-chave, vou mudar o CPC de palavra-chave. Tá? Então isso é muito conceitual. O conceito, por vezes, ele é muito mais complexo do que a prática. E isso nós faremos na prática. Para tentar ainda deixar menos obscuro o que eu disse, eu vou mostrar para você um ponto aqui na prática do Google Ads Script. Imagine que, por exemplo, nós queiramos acessar, ter acesso às palavras-chave daqui da conta. Eu quero ter acesso às palavras-chave. Então eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável, por exemplo, aqui de keywords. Danilo, mas e se eu chamasse essa variável de Danilo, poderia ser? Não tem problema. O nome em si da variável, não tem problema. Você pode dar o nome que você quiser. Mas eu sempre aconselho que quando você for criar uma variável, coloque a variável com o nome coeso com o que ela vai receber. Vamos para o mesmo exemplo que nós demos lá das gavetas. Se fosse a gaveta de roupas íntimas, então nós colocaríamos a variável roupas íntimas. Por quê? Porque ela vai receber roupas íntimas. Não adianta eu colocar uma etiquetinha lá escrito camisetas. Aí quando a pessoa abre a gaveta, são roupas íntimas. Não faz muito sentido, né? As roupas íntimas continuarão aparecendo lá, mesmo estando escrito camisetas. Mas concorda comigo que não faz muito sentido? Então, quando for dar um nome para uma variável, dá o nome mais coeso possível daquilo que vai ser armazenado naquela variável. Então, vamos chamar aqui de keywords. Cria a variável. Essa variável ela vai armazenar, ou seja, coloca o símbolo de igual. Ela vai receber, essa igualdade você pode entender como um recebimento. Ela vai armazenar. Aqui nós vamos agora chamar a classe. Tudo está dentro aqui da classe Ads App ou Ads App. Que ela tem o objeto, quando eu vou chamar um objeto, eu vou colocar um ponto. Que é o objeto de palavra-chave, que são keywords. Então a classe Ads App tem o método keywords. E aqui, eu vou parar aqui, eu não vou dar sequência não. Aqui eu dei um ponto e vírgula sempre vai representar que tem uma próxima linha. Nesse caso aqui não tem uma próxima linha, não tem aqui uma chave fechando. Então, ponto e vírgula aqui.
Basicamente, eu criei uma variável que vai receber a classe que está aqui, que é o objeto, né? Para poder, na verdade, eu quero que essa variável receba as palavras-chave que está dentro do objeto keywords. E esse método, sempre os objetos, eles estão dentro de classes. Então, o objeto keywords, que está dentro aqui da classe AdsApp, eu estou acessando e depois eu vou manipular. Aí eu vou exibir palavra-chave, aí depois eu vou colocar condições. Se essa palavra-chave ela tiver um valor maior do que tanto, um custo de conversão maior do que tanto, pausa. Se não, aumenta, faz aquilo outro, etc, etc, etc. Agora eu quero parar a aula, que você relaxe um pouco, calma. Eu vou também deixar links da documentação do Ads Script no Google, mas nesse momento eu nem vou pedir para você ficar acessando os links da documentação do Ads Script. Eu quero que primeiro você faça todas as aulas de Ads Script aqui, tá? Da Mazuquim Plus. Depois que você fizer todas as aulas, aí você vai conseguir caminhar melhor na documentação do Google. Tudo bem? Beleza? Porque eu vou deixar mais mastigado para você. Primeira aula geralmente se você nunca viu Ads Script, não tem intimidade com programação, é um pouco mais complexo. E eu busquei o máximo possível falar de maneira mais infantilizada. Não quis falar sobre itens que são mais complexos, termos muito técnicos. Mas vamos lá. Na próxima aula, então, o que nós faremos na próxima aula? Nós teremos que satisfazer a primeira situação. Precisamos de pausar todas as palavras-chave que no período de 7 dias receberam mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões. Será muito importante que no momento que o script realize essa tarefa, este também envie uma mensagem por e-mail indicando para você que ele pausou as palavras-chave e quais são estas que ele pausou. Ou seja, se no período de 7 dias teve mais de 50 cliques as palavras-chave e elas geraram menos de 10 conversões, ou seja, o desempenho está ruim, segundo aquilo que o gestor de tráfego ele imaginou, teve mais de 50 cliques, poxa, converteu menos de 10, tá ruim, eu quero pausar. Então ele vai pausar e ele vai falar assim para você, ô Danilo, ó, eu pausei, ô Paula, ó, ô fulano, ô José, ó, eu pausei as palavras-chave e são essas daqui. Ele vai mandar por e-mail isso para você. Como que nós faremos isso? Nós faremos isso na próxima aula. Entretanto, eu vou buscar fazer o máximo possível para ser bem didático e dividir em aulas para que você possa entender todo o conceito. O mais importante é que você entenda todo o conceito. Se você entender o conceito, decorar código é o mais fácil para você. E muitos você já tem muitos scripts pré-definidos, onde você só vai copiar lá da documentação do Google, colar, e você vai só fazer uma alteração ou outra. Por isso que você tem que entender o conceito. O mais importante é você entender o conceito. Então eu te vejo na próxima aula, onde nós começaremos a colocar em prática essa situação 01. Muito provavelmente, nós não vamos conseguir sanar toda a situação 01 na próxima aula, porque tem uma quantidade mais expressiva de código. Mas nós vamos fazendo isso ao decorrer das aulas, tá bom? Te espero na próxima aula. Um grande abraço.